Revisão do segundo trimestre, sequência didática número 5, Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Durante o período conhecido na história como Baixa Idade Média, começaram a se consolidar os primeiros estados nacionais na Europa. O surgimento do movimento das Cruzadas teve enorme impacto na Europa e acelerou o processo de enfraquecimento do feudalismo. Como vimos anteriormente, as cruzadas foram movimentos de caráter militar e religioso, cujos objetivos eram, ao mesmo tempo, barrar o avanço muçulmano na Europa Oriental e voltar a exercer o controle sobre Jerusalém e a Terra Santa, locais de peregrinação dos cristãos durante a Idade Média. Graças às cruzadas, reativou-se o comércio e a circulação de mercadorias no mar Mediterrâneo, o que possibilitou o surgimento de ricos e influentes mercadores, especialmente na Península Itálica. Tais mercadores somavam-se ao imenso grupo de comerciantes, banqueiros, artesãos, os quais se estabeleciam em pequenas cidades muradas conhecidas como burgos. Daí a origem do nome desse nascente grupo, a burguesia. Os reis durante a Alta Idade Média eram grandes suzeranos, um dentre vários nobres, mas na Baixa Idade Média esses reis começaram a acumular poder e submeter cada vez mais os nobres e senhores feudais, que estavam bastante endividados em razão do fracasso dos movimentos cruzados. Enquanto a maior parte dos nobres perdia poder e influência, os burgueses passavam a acumular muitas riquezas. Em toda a Europa, o comércio florescia e as relações comerciais também colaboravam para a decadência do modo de vida feudal. Vimos também que no período entre os séculos XIV e XVI, a Europa esteve sob uma profunda crise. Foi um tempo em que eclodiram muitas guerras, como a Guerra dos 100 Anos, além de fome, pestilência, a peste negra que devastou mais de 1/3 da população mundial, e muitas revoltas tanto no campo quanto nas cidades. Alguns sábios e filósofos desse período começaram a afirmar que para combater a situação de desordem e caos que a Europa enfrentava, naquele período em especial, as revoltas dos camponeses e dos moradores das cidades, seria necessário o estabelecimento de governos fortes e absolutos. Dessa maneira, os reis concentrariam todo o poder, ou seja, seriam os comandantes de fortes e poderosos exércitos, implementariam a justiça e não mais o senhor feudal, confeccionariam as leis, bem como estabeleceriam a moeda e os impostos cobrados em seu território. A palavra do rei seria a lei. O nome que se deu a isto foi absolutismo monárquico. Esses sábios ficaram conhecidos como os teóricos do absolutismo. Outro elemento importante na transição da Idade Média para a moderna foi a aliança dos reis com a burguesia. Se, por um lado, a burguesia passou a financiar os reis, esses aboliam os entraves que os burgueses tinham no mundo feudal. Assim, os reis impunham uma moeda única e impostos centralizados, o que facilitava muito a atividade comercial burguesa, derrubando as barreiras comerciais impostas pelo regime feudal. Assim, emergiram e se fortaleceram os estados nacionais modernos. Os primeiros estados nacionais que surgiram foram a Inglaterra, em 1066, após ser unificada sob o Duque da Normandia, coroado como Guilherme I o Conquistador. Em 1143, Afonso Henriques proclamou-se rei em Portugal. Em 1214, a França seria reconhecida pela primeira vez como um Estado nacional sob o reinado de Felipe II, também conhecido como Felipe Augusto. A Espanha surge da união, casamento dos reis de Castela e Aragão, Fernando e Isabel, em 1492. Muito embora os teóricos do absolutismo divergissem na justificativa que apresentavam para o estabelecimento do absolutismo, todos defendiam que o poder deveria estar concentrado nas mãos dos reis. Eles se dividiam em teóricos do direito divino dos reis e teóricos contratualistas. Os teóricos do direito divino dos reis defendiam uma interpretação a partir da Bíblia Sagrada, afirmando que o poder dos reis emanava de Deus. Logo, os reis deveriam ter poder absoluto. Somente Deus estaria acima do rei.
Foram defensores desta teoria os franceses Jacques Bossuet e Jean Bodin. Os teóricos contratualistas defendiam uma espécie de contrato social onde as pessoas abririam mão livremente de seu poder e sua liberdade em favor dos reis, que, por sua vez, teriam o dever de manter a sociedade numa ordem necessária e assim evitar o caos e a desordem. O maior defensor desta teoria foi o inglês Thomas Hobbes. Outro importante pensador político surgido neste período foi Nicolau Maquiavel, que afirmou em sua obra O Príncipe, dentre várias outras coisas, que os fins justificam os meios. Maquiavel queria afirmar com essas palavras que o maior dever de um governante seria impedir o caos e a desordem, ainda que para isto fosse necessário empregar a força, a violência ou qualquer outro meio, mesmo que imoral, para a consecução de tal objetivo. Fruto da aliança entre os reis e a burguesia, surgiu um fenômeno que ficou conhecido como mercantilismo. O mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas adotadas pelas nações europeias entre os séculos XV e XVIII, ou seja, durante o período em que o absolutismo esteve em vigor nos Estados nacionais modernos. O mercantilismo marcou a transição entre o feudalismo e o capitalismo. Ao mesmo tempo, neste período aconteciam as grandes navegações, a reforma protestante e o descobrimento do Novo Mundo, a América. O mercantilismo teve variações nos países onde foi colocado em prática, mas em geral possuía as seguintes características: protecionismo, doutrina que previa o aumento de impostos sobre produtos estrangeiros a fim de valorizar os produtos similares produzidos nos mercados nacionais. Na França, o protecionismo ficou conhecido como colbertismo. Metalismo, doutrina que media a riqueza de uma nação através da quantidade de metais preciosos que ela pudesse acumular. Na Espanha, ficou conhecido como bulionismo. Exclusivo colonial, era a proibição às colônias de comerciar com outras metrópoles estrangeiras. As colônias deveriam comprar e vender apenas com suas metrópoles. Balança comercial favorável. Os países deveriam exportar mais produtos e importar menos, especialmente produtos manufaturados. Por fim, o absolutismo se consolidou justamente à época em que ocorreu a Reforma Protestante, já que o poder papal se enfraqueceu bastante, enquanto o poder dos reis aumentava cada vez mais no âmbito de seus respectivos países.